Amém, irmãos, bom dia. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui. E é isso aí. A gente vai continuar, né, na temática que o Bispo Éder iniciou há 2 semanas atrás, falando sobre crescimento. Crescimento em todas as áreas, né? E eu quero pegar também um gancho, como que Deus faz as coisas, né? A gente nem combinou nada, e a irmã Cecília já começou a palavra dela, né, o momento ali da oferta, dizendo: Jesus é o modelo, o nosso modelo para todas as coisas. E é exatamente o que eu vou pregar hoje, né? A gente tem, como eu falei, a gente tem visto sobre a questão do crescimento. E é interessante que quando a gente fala de crescimento, é algo natural do ser humano buscar o crescimento em todas as áreas da sua vida. O crescimento como ser humano, né? O crescimento, assim, às vezes no emprego, ou crescimento intelectual, crescimento espiritual. Ou seja, a gente busca isso. Por quê? Porque isso é natural. Quando Deus criou o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, Deus estabeleceu ali o chamado mandato cultural, que definia o propósito da existência do homem, e esse mandato cultural foi: crescer e multiplicar-vos. Então, a questão do crescimento é algo natural do ser humano, porque Deus o criou assim. Mas a gente tem que entender que todo crescimento, independente da área em que ele aconteça, ele obedece um padrão. Se a gente pegar uma cidade como Ribeirão Preto, por exemplo, ela cresceu de maneira desordenada. Às vezes eu vejo, né, alguns jornais, e dependendo da temática, eles reúnem lá, né, engenheiros do trânsito, arquitetos, urbanistas, e eu já vi várias vezes eles dizendo: olha, Ribeirão cresceu de maneira desordenada. Por isso que agora está esse caos aí, né? Está esse caos assim, urbano, de ruas sendo quebradas, porque vai ter que alargar as ruas, porque o número de carros já não está suportando, a estrutura viária já não está suportando o número de carros. Então, quando o crescimento ele acontece sem um padrão, gera o caos. Só que a gente também precisa entender qual o padrão de crescimento que nós, como seres humanos, buscamos para o nosso crescimento em todas as áreas. Porque hoje se fala muito, né, sobre a questão de um modelo humano. Ou seja, o ser humano, o modelo de crescimento dele baseado no próprio homem, ou seja, modelos humanos de crescimentos. Então, a gente vê, por exemplo, né, o coaching e entrando de maneira assim, sorrateira, até na teologia, onde se desvia a questão desse modelo de crescimento de Deus para o próprio homem. E, logicamente, que eu não vou falar nisso, né, mas só para a gente entender que é natural do ser humano buscar o crescimento, mas também é natural, como forma de desenvolver esse crescimento, buscar um modelo. E a questão que eu quero falar com vocês hoje é: qual o modelo de crescimento que nós temos buscado para nós? E aí a Bíblia, ela deixa um modelo muito claro do maior ser humano que passou sobre essa terra. Então, eu queria abrir lá com vocês em Lucas, no capítulo 2, do versículo 52. Todo mundo achou aí, amém? Lucas 2,52 diz assim: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. É interessante quando a gente analisa, principalmente os evangelhos, fala-se muito pouco sobre a infância de Jesus. Fala-se muito pouco. A gente vê, por exemplo, né, que a Bíblia,
principalmente os evangelhos, vai falar sobre o nascimento de Jesus, aí depois fala de quando ele foi apresentado no templo, e aí depois fala sobre esse episódio aqui. Aqui Jesus, ele estava com entre 12 e 13 anos, segundo os historiadores e especialistas em Novo Testamento. Então, nessa narrativa aqui, que começa lá no versículo 42, fala sobre quando os pais de Jesus, né, vão a Jerusalém para celebrar a Páscoa, e Jesus aqui, ele fica no templo para cumprir, que era um ritual que era próprio da cultura judaica. Jesus era um judeu, e ele seguiu todos os procedimentos ali da cultura judaica. E aqui, especificamente, embora a Bíblia não diga de maneira clara, mas aqui ele estava cumprindo aquilo que era chamado de bar mitzvah. O que é o bar mitzvah? Só para a gente entender o contexto aqui. Porque depois a gente vai ver por que Lucas descreveu esse modelo de crescimento de Jesus. Então, uma criança judaica com 13 anos, 12 anos a menina e 13 anos o menino, ele era apresentado pelos pais no templo, e ali ele iria, de certa forma, passar por uma espécie de ritual, onde ele passaria a ser responsável pelos seus atos. Então, como se ele fosse maior de idade. Logicamente que a maturidade, o homem, no seu senso, que era considerado assim, perfeitamente maduro, era com 30 anos, que foi a idade que Jesus começou o seu ministério. Mas com 13 anos, uma criança, ela já era responsável pelos seus atos. Então, ela já poderia responder às circunstâncias das suas escolhas, às consequências das suas escolhas. E, por isso, uma criança com 13 anos, por já ser responsável pelos seus atos, que já representava o crescimento dela como ser humano, ela já estaria apta e autorizada a fazer a leitura da Torá na sinagoga, num culto público. Só que para a criança, para um adolescente, né, de 13 anos, conseguir essa aprovação, ele teria que citar de cor os 613 mandamentos e comentar algum deles. E aí eu lembro que eu estava dando essa lição para o oitavo ano lá do IAVEC, e eu pensei comigo, né, eu não sei nem os 10 de cor. Agora imagine os 613. Mas isso era uma questão cultural, né, chamada tradição oral. Então não tinha escrita, não tinha isso aqui, não tinha nada, né, tinha que memorizar. E aqui Jesus, a Bíblia fala que os mestres se admiravam de Jesus, porque pela maneira como ele explicava, a maneira como ele interpretava a lei. Então, Lucas, ele vai falar exatamente nesse contexto, que Jesus, ele crescia. E por que a Bíblia fala especificamente desse episódio na vida de Jesus? Para mostrar para a gente que Jesus é o modelo de crescimento que nós devemos passar, a fim de alcançar o modelo de ser humano. Porque Jesus, embora ele seja o Deus encarnado, mas ele também veio para mostrar para a gente o modelo de ser humano a qual nós devemos ser. Que é o que, por exemplo, o apóstolo Paulo fala em Romanos 8:29, né, quando ele fala que o desejo, o projeto de Deus, para nós, é que nós vivamos conformes a sua semelhança, ou seja, a sua imagem, a imagem de Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Só que para que a gente alcance esse modelo de perfeição, né, esse modelo de ser humano que Deus deseja da gente, a gente precisa passar pelo mesmo processo pela qual Jesus passou. E às vezes para algumas pessoas parece um tanto estranho assim, como assim Jesus precisou crescer? Jesus, ele era Deus. Tá, Jesus, ele era Deus, mas ele também era 100% humano. Então Jesus passou por todo o processo que um ser humano passa. O processo embrionário. Então Jesus foi um nenê, por isso que a Bíblia fala do seu nascimento. Jesus foi uma criança, ele fazia as suas necessidades fisiológicas, ele teve tristeza, teve angústia, caiu, machucou, ele foi uma criança, ou seja, ele foi um ser humano comum. E Jesus, ele nessa idade aqui, por exemplo, ele já tinha, logicamente, uma consciência de quem ele era,
Tanto que ele fala, quando ele fica ali, né, no templo, e os pais dele voltam para Nazaré e vê que estava perdido, falou, nossa, vamos voltar lá para ver se a gente encontra Jesus, porque a gente perdeu. E aí, quando Maria e José acham Jesus, falam, nossa, mas onde você estava? Porque, né, fez aquele sermãozinho que todo pai dá, quando um filho, às vezes, dá umas escapadas, o meu já deu algumas vezes. E aí, ele falou, olha, mas não convinha que eu estivesse na casa do meu pai? Então, Jesus, ele tinha, logicamente, consciência. Mas essa consciência de quem ele era, a consciência do plano redentor, da missão que ele veio cumprir, foi uma coisa gradativa. Ele foi crescendo nessa consciência. Então, é por isso que Lucas, ele diz que Jesus crescia em sabedoria. E é interessante que ele fala exatamente desse processo, dessas 3 características, para mostrar para a gente, olha, vocês devem crescer, ou seja, vocês devem se submeter a esse processo de crescimento, como Jesus se submeteu. Então, Jesus, ele se submeteu para ser o modelo, para ser o exemplo. Então, vamos rapidamente meditar nesses 3 elementos aqui que compõem o processo de crescimento de Jesus. Então, o primeiro, pessoal, é sabedoria. Sabedoria. Só que é interessante que existem muitos conceitos aplicados à palavra sabedoria que são diferentes. Então, por exemplo, Lucas era um grego. E o ideal de sabedoria que ele tinha era um ideal grego. Então, qual que é o ideal grego? A sabedoria era o supremo bem. Então, uma pessoa ela só era considerada virtuosa quando ela atingia esse nível de sabedoria. Tanto que Platão, por exemplo, fala do rei filósofo. Então, aquela pessoa capaz de governar uma sociedade é aquela pessoa que tinha um conhecimento filosófico, ou seja, que tinha sabedoria. Então, a sabedoria como um fim em si mesmo. Esse era o conceito grego que era alcançado pela razão. O conceito judaico, que era o conceito que Jesus, logicamente, foi formado, a sabedoria ela está muito ligada à consciência de quem Deus é e, consequentemente, de quem nós somos diante de Deus. Então, num primeiro momento, o que é sabedoria? Você saber quem Deus é. Então, por exemplo, a gente vê alguns textos, por exemplo, no Salmo 119:11, né, quando diz, guarde no seu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Então, a sabedoria para o judeu era ter a consciência da grandeza de Deus, ter a consciência da soberania de Deus e se submeter a essa soberania através do quê? Da lei. Então, o sábio era aquele que conhecia a lei e o obedecia. Mas esse conhecimento da lei não era meramente conhecimento teórico, para depois ele ficar inflando isso, olha, eu sei citar os 613 mandamentos. Não, mas ele conhecia a lei como desdobramento da consciência de quem Deus era. Então, Deus ele é soberano, ele é o criador dos céus e da terra, ele governa sobre os céus e a terra. E se ele governa sobre os céus e a terra, ele governa sobre a minha vida. Então, sábio é aquele que tem a consciência dessa soberania e se submete a Deus através da lei. E quando Lucas fala daqui que Jesus crescia em sabedoria, ele está dizendo essa sabedoria. Por isso que, por exemplo, Salomão, que foi o homem mais sábio do Antigo Testamento, diz, né, lá em Provérbios 1:7, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que é a palavra machon no hebraico. O princípio da sabedoria, o que há? É ele conhecer teorias, ele ser uma pessoa muito inteligente, ele ter cultura? Não, é aquele que teme ao Senhor. E esse temor ao Senhor é justamente a consciência de quem Ele é. Porque quando nós temos a visão de quem Deus é, essa visão muda a nossa vida de maneira completa. Então, quando nós temos a consciência de quem Deus é, falou, então, espera aí, então não é a minha vontade. Por isso que a Bíblia diz que aquele que nega a conhecer a Deus, a Bíblia chama de tolo. Salmo 14:1, por exemplo, o salmista vai dizer, diz o tolo no seu coração, não há Deus, e fez coisas
detestáveis e irrepreensíveis. Então, aquela coisa, o tolo, que é o contrário de sábio, é aquele que, em primeiro lugar, desconsidera Deus. Ou seja, desconsidera quem Deus é, desconsidera a sua soberania sobre toda a realidade, e, logicamente, incluindo a sua vida. E, em decorrência disso, ele não vai obedecer a Deus. E quando ele não obedece a Deus, ele só vai fazer o que não presta. E é o mundo que nós vivemos hoje. Então, a gente vê tanto absurdo aí, não precisa nem falar, né, da guerra da Rússia e da Ucrânia, que é um exemplo claro disso. E aí, quando a gente vê a maldade dos homens, a gente vê que realmente eles são tolos. E é muito interessante quando Tiago, ele também fala, lá em Tiago 3, 13 e 14, ele vai falar da diferença entre a sabedoria humana, que é carnal, terrena, corrupta, diabólica, e a sabedoria que vem dos céus. E é interessante que quando a gente, pedagogicamente, vai falar sobre sabedoria, e a Bíblia também vai descrever isso de uma maneira muito clara, além de a sabedoria ser resultante da consciência de quem Deus é e da ação dele, ação de Deus sobre a nossa vida e a nossa submissão a essa soberania de Deus, obedecendo a sua lei, fala também que ela é fruto de um processo, a sabedoria em si. E como que se dá isso? O próprio livro de Tiago, trazendo todo esse contexto de sabedoria, ele vai falar assim, reflita, né? Não só reflita, mas manifeste essa sabedoria através dos seus atos. Então, quando a gente analisa a sabedoria de acordo com a Bíblia, a gente vê que a sabedoria, ela se manifesta através de atitudes. Então, o que fundamenta as nossas atitudes? Que é uma coisa que a gente precisa pensar. Então, existe, na verdade, um ciclo da sabedoria. Como é que ele acontece? Ele passa pela informação, ou seja, tudo aquilo que nós recebemos, através dos nossos 5 sentidos, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, enfim, através dos nossos sentidos. Essa carga de informação que a gente recebe, logicamente que a gente processa isso através da nossa mente, mas não somente, também através dos nossos sentimentos. A gente vê, por exemplo, que nós temos uma facilidade muito grande de absorver e de compreender aquilo que a gente gosta. Sim ou não? Eu lembro que, quando eu estudava, assim, fundamental, na minha época não era fundamental, né? Na minha época era primário, ginásio, colegial, o pessoal aí mais antigo vai lembrar disso aí. Eu lembro que para matemática era uma tristeza. E eu tinha que me esforçar muito porque eu não gostava de matemática, de jeito nenhum. Aquelas expressões x aqui, qual o valor de x, valor de π, cateto, nossa, aquelas coisas me... dava até hoje dá um certo faniquito. Mas é aquela coisa, tem que estudar, não tinha jeito. E se tirasse vermelho, o pau comia em casa. Então, eu estudava, mas aquela coisa, era um esforço. Agora, obviamente, a área de humanas, eu nem estudava e tirava com o pé nas costas. Por quê? Porque era coisa que eu gostava. Então, eu prestava atenção ali no professor e aquilo eu já absorvia, beleza. Na prova, era só falar o que o professor falou, acabou. Aí eu me concentrava mais nas exatas, que era o meu pesadelo. Até hoje é um pouco o meu pesadelo. Mas isso se aplica em todas as áreas da vida. Então, quando a gente recebe uma informação, e essa informação vai de encontro com aquilo que a gente gosta, a gente absorve aquilo de uma maneira muito mais rápida, e a gente compreende aquilo. Então, aquela informação se transformou em conhecimento. E a sabedoria é quando nós praticamos aquilo que nós conhecemos. Isso segundo a Bíblia. E a Bíblia tem toda a razão nesse sentido. Então, a gente tem que analisar qual é a estrutura que fundamenta as nossas atitudes. Uma pessoa sábia é aquela pessoa que recebe a palavra de Deus. Essa palavra de Deus se transforma em conhecimento. E esse conhecimento fundamenta a sua prática. Então, por isso que Lucas quis deixar aqui que Jesus ele crescia em sabedoria, estatura e graça, num momento em que Jesus estava recitando a lei. Por quê? Porque a lei é a forma
como Deus se revela. A gente vê isso muito claro em Êxodo 20, quando Deus vai estabelecer ali os 10 mandamentos. A primeira coisa que ele diz: eu sou o seu Deus que lhes tirou do Egito. Então, Deus ele se revela como? Através da lei. Então, quando nós nos submetemos à lei de Deus, nós estamos o que? Sendo sábios. Então, era essa sabedoria que Jesus estava querendo trazer para a gente, pelo fato de ele mesmo se submeter a isso. E aí, um outro elemento é a estatura. A estatura. E essa questão da estatura é algo muito interessante, porque a palavra que Lucas usa aqui é a palavra eliquia. E o que é a palavra eliquia? Essa palavra, ela pode ser traduzida tanto como estrutura física, mas também como maturidade no sentido de ser sábio. E é muito interessante essa palavra, por quê? Porque, infelizmente, hoje, a gente tem uma tendência de separar as duas coisas. Agora, vamos só imaginar, né, uma situação hipotética aqui. Imagine que o Éder, ele vem ministrar aqui por um mês seguido, quatro cultos seguidos, vestido de criança. Ele vem vestido aqui de criança. Então, ele vem com bermudão, né, com tênis, aquele boné virado aqui, vem com as camisetonas coloridas, ele vem aqui como criança. Mas ele não vem só vestido como criança, ele começa a falar como criança. Não só como criança, ele começa a falar como jovem. E é interessante que, às vezes, eu sento lá na escola, né, lá no IAVEC, onde eu dou aula, e aí eu fico olhando os adolescentes, os jovens de hoje conversando, e aí eu fico pensando, gente, será que é só a linguagem moderna ou é a linguagem maloqueiro? Porque eu não sei mais o que é uma coisa ou outra. Porque eu fico vendo eles conversando e, às vezes, eu assusto assim, porque eu falo, cara, na minha época não era tão assim. Ô, velho, então, parça, você tá tirando nós, bagulho. Tira o bagulho aí, velho. Falou, mas peraí, onde que eu tô? Então, imagina, eu nem estou entrando no senso moral, se isso é certo ou errado. Agora, imagine se o Éder chega aqui e começa, e aí, moçada, beleza? Abre o bagulho da Bíblia aí, velho, para nós ver o que nós vai falar aí. Vamos ver o que Deus quer compartilhar com o bagulho aí. Não, imagina esse nível. Logicamente que não ia ornar com isso. Por quê? Porque isso estava mostrando uma incompatibilidade com o seu físico, com a sua estrutura, que ele já demonstra uma pessoa madura do ponto de vista físico, mas está incompatível com o seu comportamento. Então, quando a gente vê, por exemplo, um adulto se comportando como uma criança, o que a gente fala? Ô, filho, cresce. Você está arrumando, filho. Pelo amor de Deus, para com isso. Você é homem. Às vezes eu vejo mãe falar, né, com o filho e está certo. Falou, não, você está agindo como criança, rapaz, você já tem barba na cara. Que isso? Você está arrumando. Então, essa palavra eliquia, fala exatamente disso. Ou seja, Jesus ele crescia em estatura, logicamente estatura física, mas ele também crescia na questão da maturidade em todas as áreas. E é muito interessante essa palavra estatura, porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4,13, ele vai falar para que a gente possa permanecer na fé, na esperança e no amor, a fim de que possamos atingir a estatura do varão perfeito, que é o próprio Cristo. Porque ele é o nosso modelo de crescimento. E aí, a palavra que o apóstolo Paulo usa ali como estatura do varão perfeito é justamente a palavra eliquia, que é a palavra que Lucas usa aqui. Por quê? Porque é a maturidade no sentido pleno da coisa. Então, à medida que o ser humano vai se desenvolvendo fisicamente, ele também precisa se desenvolver, atingir a maturidade em todas as áreas. E isso é uma coisa, pessoal, que fala muito com a gente. Porque quantas vezes nós nos pegamos, às vezes, tendo atitudes infantis. Ah, não vou mais naquela igreja não, porque o pastor nem me cumprimentou. Às vezes fica caçando picuinha, já viu? Tem aqueles irmãozinhos que ficam caçando picuinha. Gente, isso é infantilidade. E, logicamente, aqui, né, como o Éder disse,
na semana passada, os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. E, logicamente, que quando eu analiso a minha vida, às vezes eu também me vejo agindo como criança. Falo, não, mas aí não pode. Então, a gente precisa acessar essa maturidade em todas as áreas da nossa vida. A maneira como nós lidamos com as coisas de Deus, a maneira como nós lidamos com os nossos afazeres, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E isso, assim, essa mensagem ela é tão relevante para os dias de hoje, porque hoje nós vivemos uma crise de maturidade. Você vê, por exemplo, pessoas com 30, 40 anos que não quer casar, não quer sair da casa dos pais, ou seja, são eternas crianças. E, infelizmente, a gente vê isso. Eu vejo, às vezes, lá adolescente, menino de 15, 16 anos, que nunca pegou ônibus na vida. Eu falo, não, filho, você precisa crescer, velho. Não, vai pegar um ônibus aí, vai ralar um pouco. Então, os pais, eles já estão meio despreparados. Existe uma... Lógico, a gente poderia entrar aqui em várias coisas, né? Mas existe uma superproteção dos pais em relação aos filhos, que às vezes não deixam o filho crescer, ou seja, não deixam o filho atingir essa estatura, essa maturidade tão necessária. Só que não é qualquer maturidade. É a maturidade que o próprio Jesus refletiu. Jesus, com 12 para 13 anos, 12 anos, 13 anos incompleto, Jesus tinha um nível de maturidade que os escribas e os doutores da lei se maravilhavam. Cara, imagina essa cena. Porque às vezes a gente lê aqui e parece uma coisa fria, né? Ah, tá, Jesus foi lá, citou os mandamentos, e aí os escribas e os fariseus se maravilharam. Ah, lógico, ele era filho de Deus. Mas não, imagina que viesse aqui, nos nossos dias, um menino de 12 anos pegasse o microfone e desse aquele sermão. Citasse assim os mandamentos, falava, ó, esse mandamento, Deus está querendo dizer isso, isso e isso, ele se aplica nesse aspecto da nossa vida. Então, quando a gente não cumpre esse mandamento, acontece isso e isso na nossa vida, logicamente que a gente ia se maravilhar. Ia falar, esse menino é um prodígio. Com 12 anos, já exalando tamanha sabedoria, foi exatamente o que aconteceu com Jesus. Logicamente que os meninos de 12 anos da época de Jesus, eles já tinham esse nível de conhecimento, porque eles já eram educados nisso. E a própria questão de uma criança judaica já ser, desde criança, orientado na lei de Deus, isso já fazia com que a criança atingisse essa estatura, atingisse essa maturidade. Porque imagina, só para a gente ver a discrepância cultural da coisa, imagine se no Brasil se estipule uma lei que com 13 anos, embora eu seja a favor da redução da maioridade penal, mas imagina assim, se que com 12 anos a criança já estivesse totalmente assim, capaz de responder pelos seus atos. Mateus, eu sou a favor disso. Mas vocês acham que a sociedade brasileira está preparada para isso? Não está. Mas ia ser imagina, uma criança com 12 anos. E lógico assim, o objeto da reivindicação está errada, porque, biblicamente, uma criança de 12 anos já sabe exatamente o que faz, mas hoje o modelo e a definição de maturidade está tão defasada que o próprio ECA, por exemplo, vai falar, não, 12 anos ela é uma mera criança. Com 13 anos é uma mera criança. Mas, segundo a Bíblia, com 13 anos o menino já estava formado. E agora, negão, o negócio é o seguinte, você vai responder pelos seus atos. Mas por quê? Porque a cultura dava esse nível de maturidade. Então, hoje nós estamos numa sociedade doente, e principalmente nessa questão de maturidade. Mas por quê? Porque falta a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus que vai dando essa consciência de que nós precisamos ser maduros e atingir esse nível de maturidade que é o próprio Cristo. E aí, um outro elemento aqui é o elemento da graça. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. E a palavra aqui, pessoal, é a palavra carite, que vem de caris.
Essa palavra charity, ela é literalmente traduzida como doação. E, logicamente, que aqui a gente vê, quando a gente fala de graça, a gente já pensa na maior demonstração de graça que a gente recebeu, que é a doação do próprio Cristo para morrer em nosso lugar. E quando a gente analisa esse texto, a gente vê que a manifestação plena da graça foi o próprio sacrifício de Cristo, mas quando a Bíblia diz que Jesus estava crescendo em graça, ele estava querendo dizer exatamente que Jesus estava crescendo nessa consciência de que ele seria a manifestação da graça de Deus. Então, quando lá em João 19:30 ele diz, está consumado, logicamente que ele falou da consumação da sua obra. Mas quando Lucas fala aqui que ele crescia em graça, é porque ele crescia na consciência de que um dia ele teria que se doar plenamente pela humanidade. Ou seja, ele nasceu exatamente para morrer. E como eu disse, essa consciência ela foi gradativa. E aí, a gente precisa pegar isso, por quê? Porque assim como Jesus cresceu em graça, nós também devemos crescer em graça. E um dos fundamentos pelo qual a gente precisa crescer em graça é a mudança do conceito de graça. Porque a gente pensa assim, não, a graça de Deus foi o fato de Jesus morrer por mim. Tá, isso é verdade. Mas não é só isso. O crescer em graça é estar disponível a se doar pela causa do Evangelho, se doar em favor ao próximo, como Jesus esteve disposto a se doar por nós. Então, crescer em graça é a questão de nós crescermos na consciência de que nós não vivemos mais para nós mesmos. É crescer na consciência de que agora, como nós recebemos o dom da salvação, a gente precisa agora manifestar essa graça de Deus, vivendo para fazer a vontade daquele que nos deu a sua vida. Então, Jesus, ele nos salvou com um propósito. Ele manifestou a graça dele com um propósito. A questão é, nós estamos cumprindo o propósito pelo qual Deus derramou a sua graça? Ou seja, nós temos vivido em prol do Evangelho? A gente tem colocado a vontade de Deus acima de todas as coisas? Percebam, pessoal, que esses três elementos, sabedoria, estatura e graça, eles são coesos. Não são coisas diferentes, assim. Uma coisa é sabedoria, outra coisa é estatura, outra coisa é a graça. Não. À medida que a gente vai crescendo em sabedoria, isso vai gerando o quê? Estatura, maturidade. E como que essa maturidade, essa estatura se manifesta? Quando a gente manifesta a graça de Deus, ou seja, assim como Jesus se doou por nós, nós nos doamos para que a vontade dele seja manifesta na terra, que foi a oração de Jesus, lá em Mateus 6,9, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. A pessoa que tem essa consciência e vive isso, essa pessoa é uma pessoa madura. Porque quando o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 4,13 que Jesus é um modelo de maturidade, logicamente que ele está englobando isso. Olha, nós devemos atingir a estatura do varão perfeito. E esse texto, quando a gente vai para o texto grego, por exemplo, o termo que aparece lá, a tradução literal, não seria a estatura do varão perfeito, mas seria estatura da plenitude de Cristo, porque o termo ali é erikia ton plerômatos. Plerômatos que vem de pleroma, que é plenitude. Então é interessante que quando a gente pega alguns textos bíblicos e vai para o seu mais próximo, né, não o original, mas quanto mais próximo do original, melhor, a gente vê o quanto esse processo de tradução se perde. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer ali, trazendo Jesus como modelo de maturidade, é que nós devemos atingir a estatura, ou seja, não só física, mas em todas as áreas da nossa vida, atingir a estatura da plenitude de Cristo, ou seja, fazer exatamente o que Jesus fez. Em 1 João 2,6, por exemplo, ele vai falar sobre esse modelo de estatura, e ele vai dizer, se vocês dizem permanecer em Cristo, devem andar como ele andou.
Só que nós, como eu disse, são coisas coesas, nós não conseguiremos, pessoal, atingir esse modelo de estatura sem alcançar essa sabedoria. Não tem como. E aí, uma coisa que quando eu estava lendo esse texto, há uns 5 anos atrás já, eu me deparei com a seguinte pergunta: por que Lucas escreve sabedoria em primeiro lugar? Por que ele não começou com graça, o caritas? Por que ele não começou com estatura, que é o eliquia? Por que ele começou com sofia? Ou seja, por que ele começou com sabedoria? Se a gente pensar, pessoal, o primeiro elemento que foi contaminado, que foi corrompido pelo pecado, foi justamente a mente e o coração humano. Quando a gente analisa a queda, o pecado original, a gente vê que o pecado ele nasce como consequência do fato de que Eva, ela deixa de seguir, ela menospreza a vontade de Deus, anteriormente revelada a ela, para seguir a proposta da serpente. Então, a gente vê que a palavra de Deus deixou de ser a informação e deixou de ser o conhecimento dela. E, consequentemente, quando tem uma mudança de informação e, consequentemente, na construção do conhecimento, isso vai redundar nas atitudes. E foi exatamente o que aconteceu com o pecado. Então, você vê que a gente já tem uma tendência natural, infelizmente, de conceber com certo agrado do nosso coração as informações que não prestam. Isso no jovem, por exemplo, é muito claro. Você coloca uma boa música que falam de valores eternos, que falam sobre Deus para um conjunto de jovens, e você coloca um funk que só fala porcaria, o que eles vão escolher? A maioria absoluta vai escolher a porcaria do funk. Por quê? Porque existe uma propensão natural de conceber informações que vão de acordo com o nosso coração corrompido. Então, em detrimento disso, por isso que o apóstolo Paulo vai falar que a gente deve renovar a nossa mente, a gente precisa entender que tipo de informação nós temos concebido no nosso coração. É lógico que a gente está num mundo caído, como a Bíblia diz, em 1 João 5,20, o mundo jaz do maligno. Obviamente que nós estamos expostos a todo tipo de informação contrária à palavra de Deus. E isso de maneira, assim, massiva. É óbvio, a questão é, a gente vai ouvir isso, mas existe uma diferença entre escutar e ouvir. O escutar é quando você escuta e aquilo não encontra pouso no seu coração. O ouvir já é diferente. Então, é lógico que nós estamos diante de várias informações. A questão é, quais dessas informações a gente concebe no nosso coração? Porque quando a informação cai no nosso coração, ela vai se transformar em conhecimento. E esse conhecimento vai determinar a nossa prática. Ou seja, vai determinar a nossa sabedoria. Se é uma sabedoria carnal, terrena, corrupta, diabólica, como Tiago diz, ou se é a sabedoria celeste, ou se é a sabedoria perfeita. Jesus, ele se alimentava da palavra de Deus. E aí, uma questão que a gente precisa falar de maneira prática. Quanto tempo vocês se debruçam, nós, eu também preciso entrar nessa reflexão. Quanto tempo nós investimos na leitura da Bíblia? Quanto tempo nós temos de oração? Quanto tempo nós temos, pessoal, de comunhão entre os irmãos? Porque na comunhão a gente vai recebendo informação. E o que é informação, pessoal? Testemunho. Quantos testemunhos que refletem a ação de Deus sobre a vida daquela pessoa nos edificam? Ou seja, vai formando a nossa sabedoria. Ou seja, vai formando a nossa consciência de Deus. Nossa, olha, eu vi aquele testemunho que a irmã Cecília contou. Nossa, como Deus é maravilhoso, né? Como Deus agiu na vida dela. Esse é o mesmo Deus a qual eu sirvo. E esse Deus, ele pode agir na minha vida. Então, a gente vai vendo a grandeza de Deus através do testemunho de Deus, na vida, da ação de Deus na vida das pessoas. E isso vai nos fortalecendo. Porque quando eu falo em informação, pessoal, não é só aquela coisa teórica. Porque é possível, infelizmente existem pessoas assim,
Que a pessoa que lê a Bíblia, nossa, de maneira compulsiva, mas ela não tem a revelação de Deus. Isso vai ser morte, destruição para ela. A leitura da Bíblia, talvez isso seja um pouco forte que eu vou falar, mas o próprio apóstolo Paulo fala isso. A leitura da Bíblia sem a consciência do conhecimento de Deus e sem a submissão a Deus, ela vai causar ruína. Por quê? Porque a gente, por conta da nossa natureza pecaminosa e a nossa mente caída, tem a tendência de interpretar tudo errado. Então, a gente vê vários ateus, por exemplo, que são ateus porque veem na Bíblia um Deus vingativo. Eu estou lendo um livro do John Stott, livro muito bom, chama O Cristão na Sociedade Não Cristã. E ele vai falar de alguns ambientalistas que dizem que Deus é o culpado de toda a devastação ambiental que existe na face da Terra. Por quê? Não, está lá em Gênesis 1:28. Ó. Deus mandou o homem dominar sobre a criação. Então, esse domínio causa caos. Ele não trata a natureza como deve ser tratada. E é tanto absurdo, irmãos, tanto absurdo. E, logicamente, que ele fez uma leitura bíblica completamente apartada da revelação de quem Deus é. Porque se nós lemos a Bíblia com o conhecimento de quem Deus é, obviamente a gente não vai chegar numa atitude estúpida dessa. Isso é o quê? Falta de uma sabedoria. Ou seja, o cara não é sábio. Por que ele não é sábio? Porque ele não tem temor a Deus. Por que ele não tem temor a Deus? Porque ele não tem consciência de quem ele é. Jesus, ele tinha plena consciência de quem Deus era, óbvio. E, logicamente, quando eu falo plena consciência, é porque isso foi crescendo. O próprio Jesus foi tendo contato com a palavra. E à medida que ele foi tendo contato com a palavra, ele foi crescendo na consciência de quem Deus era, de quem ele era. Então, com 30 anos, aí sim ele vai poder dizer, eu e o Pai somos um. Mas não foi uma coisa mágica. Jesus passou por 30 anos sendo educado na palavra de Deus. Jesus ia nas sinagogas, participava dos cultos. Ele tinha comunhão ali com os seus discípulos. Então, pessoal, a gente precisa analisar a vida de Jesus e tê-lo como modelo da nossa vida em todas as áreas de verdade. Se a gente pegar, por exemplo, o que o Éder disse aqui na multiplicação dos pães, é muito interessante quando Jesus, a primeira coisa que ele faz, ele organiza, né, uma coisa que até ele falou. E essa organização, pessoal, é em todas as áreas. Isso até é um pouco experiência minha. Quando eu e a Patrícia, né, a gente já levanta bem de manhãzinha, né, para ir trabalhar, já leva os meninos para a escola, aquela coisa toda. Uma coisa é quando a gente consegue arrumar a cama, consegue arrumar o quarto e sair com o quarto arrumadinho, a casa mais ou menos arrumada. Quando eu chego do trabalho, que você vê a casa arrumada, já dá aquela sensação, ufa, nossa, já dá aquele certo alívio. Agora, quando a gente chega cansado em casa e vê aquele furdúncio, cara, eu vou confessar o meu pecado aqui. Cara, dá um desânimo. E aquilo vai oprimindo a gente. Não sei quantos aqui são como eu, mas a bagunça oprime, deixa a gente nervoso. Menina, vem pegar isso aqui vai guardar. Então, a organização em todas as áreas. O culto, por exemplo, quando é o culto organizado, parece que a presença de Deus flui melhor, não é assim? Agora, imagina se aquele culto organizado, as cadeiras tudo bagunçadas, não tem uma ordem litúrgica, cada um vai lá e, não, eu quero louvar, e começa a cantar, mas agora não é hora de cantar, agora é da palavra, não, mas eu quero cantar agora, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que cantar agora. Então, imagina um culto desse sem uma ordem. É um culto que não flui. Então, Jesus, ele era um cara organizado. Você vê que ele tinha tinha um grupo dos 12, tinha um grupo dos 70. Jesus era um cara organizado. A gente precisa ser organizado em todas as áreas. Jesus era um cara devoto. E essa questão da devoção também em todas as áreas. Porque a gente, infelizmente, tem a tendência de pensar que Jesus é modelo só no crescimento espiritual. E aí a gente faz essa divisão. Não, uma coisa é a minha vida espiritual. Uma coisa é a minha vida nos ministérios da igreja. Outra coisa é a minha vida secular. Gente, não existe essa diferença. Como a irmã Cecília falou aqui, 26 anos na mesma escola. Como Deus tem abençoado ela. Por quê? Porque, com certeza,
Vou falar por ela aqui, se eu estiver errado, depois ela me corrige. Mas, com certeza, ela dá aula ali, ela trabalha ali, com a consciência de que ela está servindo a Deus ali. Estou errado ou não? Eu acho que não. E isso, na verdade, é a atitude de uma pessoa sábia. Porque quando eu trabalho com essa consciência, independente de qual seja o meu trabalho, se eu trabalho com a consciência de que eu estou fazendo aquilo para agradar a Deus, obviamente eu vou fazer muito bem o meu trabalho. E com certeza, no tempo devido, eu vou ser reconhecido por isso. E às vezes esse reconhecimento vem até em termos financeiros, mas às vezes não vem como financeiro, mas vem como seu testemunho, a maneira como você testemunha Cristo. Então, o sábio é aquele que tem plena consciência de quem Deus é e se submete plenamente a isso. À medida que a gente vai se submetendo à grandeza de Deus através da sua lei, porque qual outra forma de reconhecer a grandeza de Deus se não for a obediência a Deus? O próprio Jesus ele fala isso, né? Lá em Lucas 6, ele vai falar: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu digo. Então, à medida que a gente vai obedecendo a Deus, nessa consciência de quem Ele é, nós vamos crescendo em estatura, nós vamos nos tornando pessoas maduras, nós vamos deixando de ser como crianças. Porque qual que é a principal característica? Olha como isso é forte. Qual que é a principal característica de uma criança? O egoísmo. Me dá porque isso aqui é meu. Você pode ver que é muito difícil uma criança, lógico, tem criança que reparte porque os pais têm que ficar ali. Não, reparte com o amiguinho, reparte. Aí a criança vai aprendendo, por conta da inteligência que Deus deu a ela. Mas se a gente não ensinar nada para a criança, você vai ver que ela vai manifestar o seu egoísmo de uma maneira muito clara. Então, quando a gente já tem um certo tempo de caminhada na fé e ainda exercemos certos egoísmos, isso é sintoma de que a gente ainda não cresceu como deve crescer. E quando eu falo egoísmo, uma das principais maneiras que esse egoísmo infantil se manifesta é quando a gente coloca a nossa vontade em primeiro lugar em relação à vontade de Deus. Não, eu não vou no culto. Por que não? Porque eu não gosto de ir no culto de manhã. Culto para mim tem que ser à noite. Então, irmão, mas aí, como é que é? Quem que é Senhor da sua vida? A quem que você está servindo? Não vou naquele culto não. Por que não? Porque eu não gosto. Eu não gosto daquele culto, eu não gosto da liturgia, não gosto. Então tá, irmão, então procura uma do seu gosto. Eu quero ver se Deus vai estar falando lá. Se tiver, amém. Mas aí se você vai numa igreja que também tem alguma coisa que você não gosta, você vai sair dela para ficar em outra, e aí? Como é que vai fazer? A questão é que Deus não se rende aos nossos caprichos. Então, a gente tem que entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Isso é a renovação da mente. A gente entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Só que, muitas vezes, nós agimos de maneira egoísta, ou seja, nós nos comportamos diante de Deus como crianças birrentas. E por que nós nos comportamos, às vezes, como crianças birrentas, quando nós colocamos a vontade de Deus, a nossa vontade acima da vontade de Deus? É porque nós ainda falhamos no fator sabedoria. Ou seja, a palavra de Deus ainda não encontrou pouso no nosso coração. E quando a palavra de Deus não encontra pouso no nosso coração, ou seja, não agimos verdadeiramente como pessoas sábias, consequentemente, isso vai refletir na nossa falta de estatura, na nossa falta de maturidade, obviamente a gente não vai manifestar graça. Ou seja, obviamente a gente não vai estar disposto a se doar pelo próximo, para que assim como Jesus me alcançou, assim Jesus alcance o próximo. E aí, pessoal, para encerrar, a gente vê que quando nós vamos absorvendo esse processo de crescimento, o processo orgânico da igreja, o crescimento orgânico da igreja, acontece de maneira natural. Porque as pessoas vão vendo e vão encontrando no núcleo da igreja pessoas sábias, pessoas maduras, pessoas que crescem em estatura e pessoas que estão dispostas a se doar por elas. E, logicamente, que as pessoas vão se sentir bem, assim. Nossa, realmente, essa pessoa, olha, ela está disposta a renunciar à vida dela para o meu bem-estar. E isso é igreja.
Então, nós não cresceremos como igreja sem passar, primeiramente, por esse processo de crescimento, em sabedoria, estatura e graça, que foi o processo pelo qual Jesus passou, e Jesus sendo cabeça da igreja. Jesus é a pedra angular a qual a igreja foi edificada. Então, o próprio Jesus passou por esse processo. Então, assim, nós devemos passar por esse processo de crescimento, a fim de que nós, que compomos a igreja, fazer com que a igreja, como corpo de Cristo, alcance o crescimento que nós tanto desejamos. Amém? Amém. Eu queria chamar o pessoal do louvor. Vamos ficar em pé. Como eu disse, pessoal, tudo começa, o processo de sabedoria começa na informação. Mas essa informação, ela precisa se transformar em conhecimento, a fim de determinar a nossa prática. Então, hoje aqui, a exposição desse sermão foi a informação. Mas que isso não seja mera informação, que isso caia no nosso coração e que se transforme em conhecimento, a fim de fundamentar as nossas atitudes. E quando nós agimos de acordo com esse padrão, a igreja naturalmente cresce. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos. Quero fazer uma oração. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, porque em primeiro lugar, o Senhor se dispôs a morrer em nosso lugar. O Senhor se dispôs a ser a manifestação plena da graça do Pai às nossas vidas. Senhor Deus, mesmo não precisando, o Senhor se submeteu a esse modelo, a fim de que nós, olhando firmemente para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, possamos crescer como o Senhor Jesus cresceu. Que toda essa ministração, Senhor, não seja mera palavra, Deus, não seja, Deus, palavras vazias que a gente esquece durante a semana, mas que caia no nosso coração verdadeiramente, a fim de que possamos crescer em sabedoria, estatura e graça, e de refletirmos a sua imagem, Deus, a fim de que o mundo creia que o Pai o enviou, em nome de Jesus. Aleluia. Pedimos infinitamente mais,
Bispo Éder para ele fazer uma oração aqui para a gente e encerrar esse momento. Amém? Aleluia. Erga a tua mão para o céu, vamos agradecer a Deus. Pai, graças te damos pela tua visitação, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo que está no nosso meio. Guarda-nos, ó Deus, nos conduz, Senhor, para os nossos lares, debaixo das tuas asas de proteção, debaixo da tua mão forte e poderosa, Pai. Livra-nos do mal, Senhor, nós te pedimos nessa manhã, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce presença do Espírito Santo esteja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida.